a gente perguntou se tinham operadores. Ela falou que tinham. Tinha todo um esquema montado de quem trazia o dinheiro, que não era ele, ela ajudava a contar, tinha os envelopes para distribuir e a galera que ia lá pagar ou que ia direto receber. Tinha todo um esquema. Ela falou assim, olha, os operadores, eu não posso dizer porque, mas eu sei, e ela fez questão para não parecer que, eu não sei. Eu sei porque, tinha construtor, tinha corretor de imóvel, tinha... Ela falou, deu as profissões, mostrou ali o seguinte, eu sei quem são. Eu sei quem são. Eu vi, eu contei. Então, aqui, e falou do medo que ela tinha, esse a gente já vai mostrar aqui na abertura, do medo que ela tem de falar demais, sabe? De falar demais. Agora eu queria destacar uma coisa que foi muito importante da entrevista de ontem. Muitíssimo importante, Vivian e William. A segurança, a serenidade e a calma da Juliene. Porque é aquela primeira reação de um monte de gente que tenta defender ali o Lira. Que a gente vive numa realidade maluca, né? Ou seja, o cara que odeia o Lula, ele imediatamente passa a defender o Lira. Então o cara já vê essa notícia aqui, os petistas. Meu irmão, quem falou em PT até agora? A gente está falando de um cara, Arthur Lira, que você antigamente odiava também. Você antigamente odiava. Ou você tem dúvida, ou você acha que, você que foi falando Deus, pátria, família, tu acha que Arthur Lira é algum dos três? Tu acha que Arthur Lira é o tal cara que vai acabar com a corrupção que tu diz que tem nos partidos de esquerda? Então fica comigo até você, irmão. Mas e o PT? E o PT que pergunta depois, vai para outro canal fazer. Fica comigo no negócio que te interessa também. Fica comigo no negócio que te interessa também. Vamos falar de Arthur Lira. De Arthur Lira, de Centrão. De Centrão. Temos que falar. Quando perguntam para ela se ela conhecia o Luciano Cavalcante e o Canuto, né? Como é que é como é que é o nome da empresa lá? Me falhou. É a Mega Leak do Edmundo Catunda. Catunda, né? Catunda. Canuto é o repórter da Globo, né? Não tinha o repórter da Globo? Sim. Catunda. Perdão, meu irmão, fazer essa conta. Enfim. Bom que eu lembrei de você, é você que veio à minha cabeça. Graças a Deus, não é o traste que vem na minha cabeça. Mas a gente perguntou ontem, né? Se ela conhecia. Esses que são os dois personagens que estão agora na moda, que são os que estão sendo investigados por causa desse esquema dos kits de robótica, ou como foi batizado aqui no ICL ontem, pela nossa audiência, robótica, né? Vamos ouvir o que ela respondeu. Saber se ela conhecia o Luciano Cavalcante, esse assessor do Arthur Lira, que está envolvido agora nesse esquema aí de dinheiro. Se ele foi afastado da liderança do PP por conta desse escândalo, né? Exatamente. A senhora conhecia, tinha relacionamento de trabalho, tudo com ele? Eu conheço o Luciano, sim, mas eu conheço muito pouco, não de convivência, porque eu não estava mais casada com o Arthur quando ele começou a trabalhar com o Arthur. Mas com dinheiro Mas junto? eu sei da proximidade, ele ia sempre buscar meus filhos, ele tinha um relacionamento bom com os meus filhos. Enfim, eu conheço dessa forma. Eu não tinha proximidade. E o Catunda? Catunda. E o Catunda? O Catunda, dono da Mega Leak. O Catunda eu conheço também, conheço a família, conheço a ex-mulher dele. A atual eu não conheço, não sei quem é a pessoa, mas o Catunda eu conheço, sim. Você sabe por que esse trecho foi um dos trechos que mais me chamou a atenção na entrevista de ontem? Porque aí você vê uma Juliene absolutamente serena e responsável. Volto a dizer, ela está do lado de um advogado e nessa resposta, se ela tivesse ali simplesmente para ganhar holofote, etc., era a hora de vir e falar, não, eu conheço, eles estavam sempre juntos, eu acompanhava, porque são os personagens da moda. É quem está hoje, você entra na Folha, está lá a primeira manchete, não sei o quê, o kit robótica, descobriram isso, aquilo, é o que está na moda. Aí ela chega aqui e fala o seguinte, não, olha só,
sei quem é. Conheci a ex-esposa, não sei quem é a esposa agora. Há 10 anos atrás eu não tinha tanta proximidade, mas ele ia lá nos meus filhos. Então você vê que isso para mim foi uma das coisas mais importantes da entrevista de ontem. Porque isso dá credibilidade para o resto inteiro. Quando alguém senta na tua frente e você começa a fazer pergunta e no meio das respostas vem uma... Putz, não sei, né? Não conheço o tema, não conheço a pessoa, não conheço do assunto, você me perdoe, mas isso eu não sei responder. Isso dá credibilidade para o resto todo. Você quer pegar uma entrevista, uma fala, uma aula de alguém que está te enrolando? É só o cara querer te passar a impressão de que ele sabe tudo. O cara está te enrolando. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então aqui ela falou, poxa, e até importante isso, conheço, relação íntima, relação próxima com Lira, ou seja, confirmo o que está saindo nas matérias todas da grande mídia, né? Mas não tenho detalhe para dar para vocês. Em outras palavras, todos os outros detalhes que eu estou dando para vocês, pode confiar. Os detalhes que eu estou dando, vocês podem confiar. Porque o que eu não sei, poxa, eu serenamente, aqui responsavelmente, vou dizer que não sei. E aí vem um pedaço assustador, né? Enfim, tem vários outros trechos que a gente vai trazer hoje. A gente separou mais de 15 trechos, não sei se vai dar tempo de colocar tudo, porque a gente tem várias outras notícias para dar também, mas a gente vai ao longo do programa cobrir vários trechos com especialistas falando, ó, isso aqui é mega preocupante, isso aqui... A gente vai trazer a turma técnica para falar de cada um dos assuntos, mas a gente vai falar agora dessa parte da agressividade, do perigo que era Arthur Lira e que é ainda Arthur Lira. Para fazer uma reportagem como essa que a gente fez ontem, ela precisa ter muita coragem, mas eu vou te dizer, Vivian, nós precisamos ter muita coragem. Você acha que a gente não piscou na prateleira de inimigos do Arthur Lira já? A gente já está naquela prateleira de inimigos do Arthur Lira há algumas semanas. Como eu sei que a gente está na prateleira do Juscelino Filho, eu sei que a gente está na prateleira do ministro das Minas e Energia, a gente está na prateleira da turminha do Centrão. Só que a gente está aqui, a gente está ousando enfrentar no ICL, trazendo à tona os fatos que a grande mídia não traz, fatos contra uma pessoa que é capaz disso. Vamos ouvir aqui. A pergunta não é fácil, mas eu preciso fazê-la. Se a senhora já foi ameaçada, agredida pelo Arthur Lira, no caso de resposta positiva, o que aconteceu? E com base no que a senhora acaba de dizer, que quem não rezar a cartilha segundo aquilo que ele manda, existem consequências, eu gostaria de perguntar se a senhora acredita que o Arthur Lira seria capaz de mandar matar alguém. Ele não... Eu não sei a minha pessoa, porque ele me ameaçou, inclusive disse que onde não há corpo, não há crime. E ele tenta me silenciar de várias formas, é por isso que eu tenho essa necessidade de estar sempre me deslocando de um local para outro que seja seguro. Eu não fico mais em Maceió porque eu não posso caminhar na praia, porque eu tenho medo, não é ele chegar e pegar e tá entendendo? Mandar, tipo assim, vai ser um assalto, foi um assalto, foi uma batida de trânsito, o cara disse, como hoje a gente vê diariamente nos jornais, desceu e discutiu e eu não tenho nada a ver com isso. Entenda, eu corro um risco eminente de vida, sim, eu sei muita coisa, eu sei o que eu sei e ele sabe que eu sei. Entendeu? A agressão existiu, sim. Eu fui obrigada, coagida, a dizer que não tinha ocorrido. E é uma coisa que realmente me machuca muito, assim, mas vai haver, depois vocês... É muito difícil, me desculpe, mas é muito difícil falar sobre aquela noite, porque existe o Juliene antes daquela noite e o Juliene após aquela noite. Fui agredida, sim, fui obrigada a mudar o meu testemunho, fui descredibilizada por isso, fui desacreditada por isso. E hoje eu estou resgatando o meu nome, a minha dignidade, que ele queria me tirar. E ele não vai me tirar. Ele não vai tirar minha dignidade, nem o meu nome. Porque, como ele disse, que o prazer dele ia ser me ver morando embaixo de uma ponte, que era o que eu merecia. Edu,
Deixa eu trazer uma informação sobre isso. Para quem não acompanhou, a Juliane foi agredida em 2006, segundo ela, fez exame de corpo de delito, fez a denúncia contra o Lira, e depois disso ela foi obrigada, como ela mesma diz, a mudar seu depoimento. O Lira foi absolvido em 2015 nesse processo, mas ela teve, como ela mesma disse, ela mudou o depoimento. Em entrevista no ano passado ela já tinha dito isso, que tinha sido obrigada a mudar o depoimento, mas um depoimento forte como esse é muito difícil a gente assistir. Ela contando o porquê ela teve que mudar o depoimento depois de ser agredida. Eu acho que antes de qualquer comentário sobre essa fala, assim, a nossa solidariedade à Juliane e a todas, né, as pessoas, as mulheres principalmente, mas a todas as pessoas que são vítimas de uma violência brutal e não podem denunciar. Vivian, a frase do Arthur Lira para ela, segundo ela, a frase do Arthur Lira é o seguinte: onde não há corpo, não há crime. Meu irmão, minha irmã, vou repetir para vocês. Aqui, ó. Olha o que o Arthur Lira falou. Onde não há corpo, não há crime. A Juliane diz o seguinte: eu tenho medo de morrer. E dá até uma dica dos métodos que são utilizados, porque ela diz, não é direto ali, é num acidente. De onde que ela está tirando essas ideias, né? É de um acidente que pode ser simulado ali, é de um assalto que pode ser simulado. Irmão, isso é estratégia. Isso é estratégia de máfia. Isso é estratégia de milícia. Isso é estratégia, assim, das piores organizações criminosas. É só você assiste televisão, vê alguma coisa, já assistiu algum filme em algum canal? É assim. É assim. Ela fica, tem um pedaço, o único pedaço da entrevista talvez que ela deu uma pausa, ela dá uma respirada e fala, é muito difícil falar. Eu não posso ficar no mesmo lugar. Eu fico pulando de um lugar para o outro e eu tenho medo de ser morta. E a pergunta foi essa, você tem medo de morrer? Uma pergunta forte para fazer, mas uma pergunta necessária até para ela, muito necessária, porque senão fica aquela história de, eu tenho medo da agressividade dele. Aí fica parecendo que a agressividade é fazer um tweet agressivo, dele chegar, ligar e gritar comigo. Então a pergunta é direta, no alvo ali, certeira. Você tem medo dele te matar? A gente tem até esse trecho também, Edu. Vamos Outro ver, trecho vamos que ela ver. fala isso. Vamos lá. A pergunta não é fácil, mas... Essa foi a que a gente ouviu agora. Fazê-la. Se a senhora já foi ameaçada... Essa foi a que eu acho que... Eles cantam. Vamos seguir, então. Vamos seguir. É a mesma, pessoal? O que aconteceu, e com base no que a senhora acaba de dizer, que quem não rezar a cartilha segundo aquilo que ele manda, existem consequências, eu gostaria de perguntar se a senhora acredita que o Arthur Lira seria capaz de mandar matar alguém. Essa é a mesma, Edu, é a mesma. É a mesma pergunta. Mas ela depois, por isso que a Vivian traz aqui, ela fala, não sei se é depois ou antes, mas ela fala do mesmo tema e dessa coação que o Arthur Lira faz. E um dos pedaços, esse eu acho que a gente vai trazer mais tarde também aqui, que ela fala o seguinte, e gente, é tudo armado para ele não aparecer. Em tudo que o Arthur Lira faz é armado para ele não aparecer. Ele tem um monte de gente para segurar o rojão, não lembro qual a expressão que ela usa, mas ele tem um monte de gente meio que para assumir a culpa, para não chegar até ele. Ele tem várias camadas, que é como, enfim, pessoas que agem à margem da lei, essas pessoas procedem. Elas criam camadas para nunca chegar lá. Então agora quando a gente está vendo, de repente chegou no motorista, e do motorista, que é o Wanderson lá, chegou no Luciano. Do Luciano, aí tem que chegar no PP, do PP, então você vai botando camadas. E ela explicou isso ontem. E falou com todas as letras que tudo é proposital, tudo é armado para não chegar Disse também ontem, e aqui eu já vou finalizando
a nossa abertura, disse também ontem, né, que tem um monte de prova. Isso. Que tem um monte de registro. Vários, inclusive, que já foram entregues para a justiça. E ela fala, ninguém pede para me ouvir, a mídia não pede para ouvir, a justiça não pede para me ouvir, e eu aqui com medo de morrer. Ela, com medo de morrer, ela fez um apelo ao Ministério das Mulheres para ter proteção. Ela fez um apelo ao Ministério das Mulheres para ter proteção para a vida dela. Na época do governo Bolsonaro, né? E não foi ouvida pela Damares, né? E fez ontem também. Fez ontem também, mas ela conta também que fez... Ela termina falando, eu estou fazendo um apelo aqui para vocês. Eu temo pela minha vida, eu estou precisando de ajuda. Então, assim, a gente não vai... soltou a entrevista, pronto. Usamos a Juliene, batemos recorde ontem de audiência, vamos para a próxima. Não, porque aqui não é assim. Se a gente diz que a gente tem essa preocupação não só de ser progressista, mas de ser humanista, porque ela pode, e talvez nem seja, não ser progressista, não ser de esquerda e etc. Mas, Vivian, quem escolhe ser humanista e não somente progressista, não pode lidar com um caso brutal como esse, de uma pessoa violentada, de uma pessoa difamada, de uma pessoa que teve a vida destruída, de uma pessoa ameaçada de morte, porque essa frase é uma ameaça de morte, onde não tem corpo, não tem crime. A gente não pode deixar isso para trás, deixar isso quieto. Vamos para a próxima, com a próxima bomba. Vamos atrás de audiência a qualquer custo. Não, a gente tem que fazer direito, com responsabilidade e com humanidade. Ela disse, ele é uma pessoa vingativa, ele é uma pessoa ruim, ele sai do sério, ele não tem escrúpulos para nada, ele usa os recursos que tem, ele é perigoso. Todas essas falas são falas que ela trouxe pra gente ontem, estou abrindo aspas aqui, foi muito sério. No meu dicionário isso aparece como psicopata, como sociopata. Pessoa que não tem limite, não tem escrúpulo, que isso no meu dicionário, isso aparece como características de sociopatia, de psicopatia. E eu acho que tem muita gente assim, porque o sistema é feito para quem não tem, quem é frio, quem está disposto a fazer qualquer coisa, quem não respeita nenhum limite. O sistema é feito para essas pessoas prosperarem. Prosperarem nos bancos, prosperarem nas empresas e prosperarem na política. O sistema é feito para quem tem essas características de psicopatia, de sociopatia. Existe até estudo fora do Brasil feito isso, e eu já li os estudos. Mas o sistema é feito para essas pessoas prosperarem. Essa frase dela é uma frase que está falando de uma pessoa que, se te tapassem o olho, não te dissessem quem é, você fala, não sei quem é, mas isso aqui é um psicopata. Isso aqui é um sociopata. E as relações domésticas já são um grande problema no Brasil, com a agressão à mulher, a ameaça à mulher. A violência doméstica é um problema muito sério no Brasil. A gente adiciona a camada de que a gente está falando de uma das pessoas mais poderosas do país, que é o Arthur Lira. Poderoso no país e, em especial, poderoso nas Alagoas. Então, a gente espera que realmente a Juliene tenha essa proteção que ela precisa, porque ela realmente corre risco de vida e risco à sua integridade.